para abrir a sua Bíblia lá em Mateus. Nós estamos no caminho certo, irmã. Mateus capítulo 13. Nós vamos falar sobre sementes. Amém? Amém. Aleluia. As irmãs podem sentar? Aleluia. Mateus capítulo 13. Amém, misericórdia? Amém. Então vamos lá. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente a ele, de sorte que entrando num barco se assentou. E toda a multidão estava de pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da sua semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outro 60, e outro 30. Vamos lá. Lá no 18. Versículo 18. Os discípulos questionaram sobre a parábola. E Jesus começa a explicar ali. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. É no 13, 18, amém? Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Jesus estava explicando a parábola, amém, irmãs? Vamos lá. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. Logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é que ouve e, compreendendo a palavra, dá fruto. A um produz 100, outro 70 e outro 30. Amém? Vamos lá. O Senhor tem ministrado nesses tempos em nosso meio, né, sobre perseverança, sobre você perseverar. E teve um dia que o Senhor falou fortemente, eu disse: Senhor, só terminou o culto, o Senhor já ministrou o meu coração sobre essa palavra. E hoje vem a Thay e fala sobre semente. E eu digo amém. Então vamos lá. A Bíblia fala que Jesus, ele veio, né? A Bíblia fala que ele, tendo saído de casa, se assentou ao mar. E ali se reuniu várias pessoas, porque onde Jesus estava se reunia várias pessoas. Só que Jesus começou a falar sobre parábola. Por que de parábolas? Para que somente os discípulos entendessem o propósito do reino dos céus. Muitas vezes nós não entendemos as parábolas, porque as parábolas são para os discípulos. Se você tem entendido as parábolas, você é um discípulo de Cristo, amém? A multidão não entendia. E aquela multidão se assenta e Jesus
começa: eis que o semeador saiu a semear. Ele lançou uma semente que caiu no caminho. O que aconteceu? Veio o passarinho, os pássaros, as aves, e comeram. O semeador sai e semeia em meio aos pedregais. O que acontece? Não tem terra profunda. Nasceu, mas o que aconteceu? Ela secou. Só que ele continuou a semear e semeou entre os espinhos. O que aconteceu? Ela cresceu, mas os espinhos sufocaram, mataram. Só que ele continuou a semear. E a Bíblia fala que ele semeou em um solo que deu fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Aí os discípulos chegam para Jesus: que babado é esse, Jesus? Que babado é esse que tu fala lá para parábolas? Nós não entendemos nada. Quem já viu Chose? Como é que é esse negócio? Essa série aí. Quando a gente começa a ver essa série, parece que a gente começa meio que entender as coisas. Né? Quando Jesus estava lá, começou a fazer o sermão do monte, ele se assenta, e eu comecei a imaginar os discípulos perguntando: Jesus, explica para nós, Jesus. Aí um dizia: são tantos que tu não entendeu, e assim começa a discussão. E não é diferente aqui na igreja, amém? Quando se reúne uma turma para estudar, seu tanto porque tu não entende, que pergunta é essa que tu fez? Eu acredito que era assim com Jesus também. E Jesus começa: olha, vocês estão ouvindo, né? Então assim, o semeador semeou no meio do caminho. É aquela pessoa, o quê? Que ouve a palavra, recebe seu coração com alegria, mas ela sai porta fora, o que acontece? É como se ela não tivesse recebido nada. Aí, Jesus continua a explicar. E aquela que foi semeada nos pedregais, vamos lá, é aquela que recebeu com muita alegria. Mas sabe o que aconteceu? A perseguição, a luta. Mas que luta é essa? Hoje vou te responder. Simples, uma das mais simples. Quando você vem para a igreja, você recebe a palavra do reino, aquilo entra no seu coração, a primeira coisa que você levanta na sua vida é a sua família. A perseguição vem da família, de dentro de casa. Agora tu só quer ir na igreja? Que bobiça é essa? Todo dia sorrindo, todo dia orando, todo dia buscando? É ou não é? Estou errada? E aquela palavra que aquela pessoa recebeu com tanta alegria, a perseguição faz ela desistir. E Jesus continua: olha, a dos espinhos é assim. Olha, certo ele dizer, meus filhos, né? Vamos imaginar, meus filhos. Essa aqui é assim, a pessoa recebe a palavra enche ela vem no culto, ela chora, ela sai cheia. Só que as coisas desse mundo fazem com que ela desista. Por quê, pastora? Diga, por quê? Porque o que acontece? Hoje eu tenho que estar no culto, mas surgiu uma festa. Aí o que acontece? Eu vou aonde? É o que Jesus está explicando, as coisas desse mundo. Mas surgiu uma hora extra. Ninguém, não estou dizendo que não pode trabalhar. Deve trabalhar, amém? Apóstolo Paulo diz que aquele que não trabalha que nem coma. Tá? Então tem que trabalhar sim. Só que essas coisas desse mundo, elas sufocam as pessoas. E ela não consegue perseverar. Só que o semeador não. Ele continuou e Jesus disse, olha, ele semeou em um terreno que foi bom. E ele colheu a 30, a 60, a 100 por um, amém? Quem colhe 100, quem colhe 30 e quem colhe 60, um não é melhor que o outro, todos colheram, amém? Mas o que eu aprendo com o semeador? Vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, para você ir embora meditando, que solo você tem sido?
Qual é o solo? O solo é o coração. O seu coração tem sido como? Pensa. Você tem recebido a palavra com alegria? Tem ido embora e tem deixado essa palavra não dar fruto? Aqui fala do evangelho do reino. É o evangelho de entrega. É o evangelho onde as mulheres buscam o Senhor. Aonde elas temem ao Senhor. Aonde elas largam tudo para fazer a vontade do Senhor. Amém? Mas fica aí o ponto de interrogação. Qual solo eu sou? Amém ou misericórdia? Todo mundo sempre tem uma semente. Não, eu aprendo com o semeador que todas as pessoas têm uma semente. Não existe ninguém na face da terra que não tem uma semente. Amém? De alguma forma, todo mundo semeia. Como assim? Eu posso semear sementes boas e sementes ruins. A Thay falou que ela trouxe a semente. Ela trouxe a semente diante do Senhor, que era a oferta dela. E ela deu um nome para essa semente. Aqui a semente se chama Evangelho do Reino. Jesus começa a explicar, é a palavra do reino. Mas ela semeou diante do Senhor. Deu um nome, porque as coisas nós santificamos com as ofertas. Quando eu vou orar pelo Senhor, por esse carro, nós estamos santificando o carro, nós trazemos uma oferta diante do Senhor. É assim desde Gênesis até Apocalipse. Então vamos lá, todo mundo tem uma semente, amém? De alguma forma todo mundo semeia. Como eu falei, o semeador saiu a semear a palavra do reino. A minha pergunta é, você tem semeado a palavra para as pessoas? Hoje nós temos vivido um evangelho que as pessoas vão para a igreja, vão lá ouvir uma palavra de conforto, uma palavra para mudar a sua semana, e isso não é errado, porque o que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus, amém? Mas o que eu quero dizer? Vem aqui, se alimenta, segue a tua vida. E não é o que Jesus nos ensina. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Ele não veio para fazer a vontade dele. Hoje as pessoas, elas conhecem o evangelho e as igrejas têm dito, vai viver a tua vida. Vai prosperar, que não é errado prosperar, amém? Quando o Senhor nos comprou, Ele já nos abençoou com as ricas bênçãos celestiais. Amém? Então, irmãs, o que eu quero dizer é que as pessoas dizem, vive a tua vida. Primeiro a tua casa, primeiro a tua família. Eu quero dizer que em primeiro lugar é o Senhor. Só que o Senhor não se desvincula da sua obra, da sua vontade, do seu querer. Porque Jesus, Ele tinha uma família. Ele tinha uma família. Mas em primeiro lugar era a vontade do Pai nessa terra. Tanto quando os discípulos disseram, olha, Jesus está ali na rua, o teu pai e a tua mãe e os teus irmãos. Sabe o que Jesus disse? Sabe quem são os meus irmãos, a minha família? São os que obedecem à vontade do meu Pai. E muitas vezes a gente fica presa, irmãs, por causa de perseguição familiar, por causa de uma festa, e a gente não vê que o Senhor nos escolheu para ser uma mulher semeadora nessa terra. Amém? Então a minha pergunta é, você tem semeado a palavra do reino? As pessoas, a Bíblia fala, Jesus, ele termina a sua história de vida chamando os discípulos e dizendo assim, olha, Mateus 28, 18.
Nem é isso aí que eu queria falar. Mas vamos lá. Vinte e 18. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: Me é dado todo o poder no céu e da terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Amém. Pode deixar aí. Olha o que Jesus, no final de sua carreira, ele fala. Olha, eu vos dei autoridade no céu e na terra. Portanto, ele diz, portanto, ide fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando o quê? Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Olha só, nós aprendemos várias coisas do Senhor, amém? Nós aprendemos que nós temos que temer Ele, crer, abrir mão de nós mesmos, segui-lo. O que mais? Que nós devemos descer as águas, estar à ceia, à mesa do Senhor. Aí Jesus vem e disse, olha, tudo isso que eu tenho vos ensinado, vocês têm que ir e ensinar outras pessoas. Essa é a minha pergunta. Você tem levado a palavra do reino a outras vidas? É isso, é ensinar. Mas não é isso que eu quero falar nessa noite, amém? A minha pergunta, outra pergunta, o que você tem plantado? Você tem semente, amém? E o que você tem plantado? Lá na sua vida, na sua família, na sua escola, na sua casa, no seu relacionamento, o que você tem plantado? Pensa aí. A tua semente tem caído em qual solo? Pensa aí. Você tem saído a semear? Como entendemos, todos têm uma semente. Qual é a semente que você tem lançado? Qual solo tem caído? Quem sabe você chegou hoje aqui, ou lá na sua casa mesmo, você olha a circunstância que você está passando e você diz para você mesmo, ou para o Senhor, eu tenho feito, Senhor. Eu tenho plantado. Eu tenho amado meu esposo. Eu tenho ensinado os meus filhos. Eu tenho feito o que a tua palavra tem dito, tenho sido submissa ao meu esposo. Tenho honrado os meus patrões, as minhas autoridades. Eu tenho feito, Senhor. Mas por que a colheita não vem? Eu não sei como você chegou aqui, mas eu tenho certeza que Deus está falando com você. Porque desde da hora que nós colocamos aqui, o Senhor tem falado sobre semente. E você se pergunta, por quê? Por quê? Por quê? Por que eu não colhi? Mas nós vamos falar sobre ali que diz, quando ele saiu a semear. A Bíblia diz que ele não saiu e parou. A Bíblia fala que ele saiu ao quê? A semear. Isso me chama a atenção de nós sermos perseverantes no Senhor. A dificuldade, irmãs, vem na vida, na escola, no trabalho, nos sonhos, nos projetos. As dificuldades vêm para a nossa vida. Veio para ele. Ele semeou, mas veio o passarinho e comeu. Ele foi mais um pouco, a gente não sabe se estava chovendo, a gente não sabe se aquele dia ele estava com dor, se aquele dia alguém xingou ele, a gente não sabe. Mas a Bíblia diz que ele ainda saiu a semear. E a semente dele não deu certo. E ele saiu mais um pouco a semear. Sabe o que aconteceu? Não deu certo de novo. Só que a Bíblia fala que ele continuou, porque ele achou um terreno que ele era fértil.
E essa semente, ela deu fruto. A 30, a 60 e a 100 por um. Quem sabe você olha para o coração do seu esposo e diz assim, ó, que homem de coração duro. A Bíblia fala que Deus arranca o coração de pedra e coloca o quê? Coração de carne, irmãs. Quem sabe você tem semeado na sua vizinha a palavra do reino, a palavra de Deus, e ela ainda não recebeu. Mas a palavra hoje para você é persevere. A palavra para você ir embora hoje é assim, ó, perseverança. Eu preciso perseverar, eu preciso continuar semeando. Ainda que o solo, ele pareça duro. Ainda que pareça que não está dando fruto. Mas você precisa perseverar, amém? Olha só, não existe, eu quero que você entenda, acredite nessa noite, que não existe quem não plante que não venha colher. Abra comigo lá em Salmo, eu amo essa palavra, e eu acredito que todo culto eu falo. Salmo 126. Vou achar aqui. Cento e 126. Só eu que não achei. Salmo 126, o versículo é o 5. Olha só o que a palavra de Deus diz. Os que semeiam em o quê? Lágrimas. Os que semeiam chorando, cegarão, colherão com o quê? Com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus. Olha aqui, irmãs, o que o salmista diz para nós. Aquele que toma a sua semente. Então, você tem uma semente, amém? Você tem uma semente. A primeira semente que você tem é a semente que o Senhor brotou na sua vida. Que todo perdido, ele tem salvação, amém? Todo aquele que você acha que não vai mudar, ele tem salvação diante do Senhor. Há transformação para essas vidas. Por mais que a sua volta diga não, aquilo que está dentro de você, o Espírito de Deus, ele algo lhe impulsiona para dizer, minha filha, somente creia. Amém? Mas o salmista vem e diz, aquele que leva a preciosa semente, irmãs, olha aqui, leva a preciosa semente, fazendo o quê? Andando e chorando. Quem sabe você vai lá e dá uma palavra de amor para o seu esposo e ele faz o quê? É o ogro de xereque. Continue a perseverar e amá-lo. Faça a sua parte. Você jovem que está aqui, honre os seus pais, honre a sua família, continue a caminhar segundo aquilo que Deus lhe instrui. Mas parece, pastora, que não dá certo, eu semeio, eu honro, eu tento, mas quando eu vejo, tudo dá errado. Mas o salmista nos diz o quê? Que aquele que vai chorando, ele vai colher com alegria, vai trazer os molhos. Aleluia! Então olha aqui para mim, o semeador, ele saiu, nada parou ele. O pedregulho não parou, a dificuldade, a dor, o cansaço, o desânimo, nada o parou. Sabe, irmãs, que lá vai eu falar de novo. Sabe, essa palavra,
Essa palavra é a palavra que é a minha vida e a vida do pastor neste ministério. Se nós não tivéssemos perseverado, hoje nós não estaríamos aqui. Trazendo para o mundo espiritual, trazendo para o âmbito de igreja. Irmãs, sabe o que é que você se preparar para levar uma palavra na célula? Você sair de ônibus, né? Morava em Criciúma, não tinha carro. Morava na vila, não tinha carro. Via até aqui. E quem sabe, irmãos, vocês sabem que hoje eu não sei o horário do ônibus, mas antigamente o último ônibus para ir embora era 15 para as 10. Era, né? Para Criciúma, 15 para as 10, se eu não me engano. Era mais ou menos esse horário. Vir de ônibus e bater na porta da pessoa, tu saber que a pessoa está em casa, não abre a porta para ti e depois tu tem que esperar o ônibus. Mas eu acreditava, o pastor acreditava que o semeador saiu a semear. Aleluia. Nós entregamos a semente que o passarinho comeu. Mas nós chegamos no seu coração e que temos visto que tem dado fruto a 30, a 100, a 60 na sua vida. Mas se nós tivéssemos naquele momento chorado e ter dito, é assim mesmo. A pessoa está ali dentro de casa, não olha para nós. Quero dizer para você que nós não estávamos hoje fazendo a vontade de Deus e vivendo o propósito de Deus nessa terra. Então, eu quero dizer para você, não pare de semear. Não pare, irmãs. Semeie. Mas o meu esposo é assim que, né? A gente sempre é mais aqui, o meu esposo ou meus filhos. Nada muda. Continua a semear. Semeie em oração. Seja uma mulher que ganhe seu esposo no silêncio, a Bíblia fala. Porque as irmãs chegam em casa, elas são pá virada, irmãs. Dá-lhe com os pés no marido, é assim mesmo, tu não quer ir para a igreja, tu não muda. Ganhe o teu marido no silêncio, e quando você tiver que falar alguma coisa, seja sábia. Mas semeie. Muito eu chorei semeando aos pés do Senhor. Senhor, muda esse homem. Pastor, muda esse homem, Jesus. Eu dizia, Jesus, se tu não mudar, não vai ser eu que vou mudar esse homem. Jesus, tem misericórdia, tu faz a obra na vida desse homem, senão eu vou matar ele. Irmãs, eu não estou dizendo para Jesus. Ele até falou que a gente orava, um do lado da cama, que era meio sem sabedoria. Irmãs, amém. Eu disse, tá bom. Mas eu acredito que toda oração, e ele também acredita, mas não queria dar os gostos, que a gente orava um pelo outro. O que aconteceu? A semente uma hora caiu. O Senhor foi moldando o coração do meu esposo. Levou ele lá para longe para estudar, e lá ele conheceu esse evangelho que muda a vida, que transforma vidas. E nós temos vivido o melhor do Senhor nessa terra. Eu dizia, Jesus, eu não aceito. Nós íamos no Beto Carreiro, eu disse, lá vem teu irmão gêmeo, que era o Xereque, a bater a foto. Eu dizia, lá vem teu irmão. Porque vocês não têm noção como era aquele homem. Vocês não têm noção. Hoje até deu um perrengue lá em casa, ele disse, a culpa é tua. Ele disse, a culpa é tua. Porque tu está dando com os pés em nós. Porque não sei o quê. Eu falei. Daí eu disse, não, é assim mesmo. Tu que começou. Saí de carro, só botei o pé dentro do carro. Deus disse, o que está fazendo, minha filha? Nada dá motivo para dar com os pés neles. Porque, irmãos, olha só, fica uma noite sem dormir. 2 noites, 3 noites, 4 noites. Tu não quer matar 10? Eu queria matar os 4 que tem lá em casa e mais as vizinhanças tudo. E se vocês fossem lá em casa, queria matar também. Pensa, irmãs, quantas noites sem dormir?
Daí o Senhor disse para mim, o que está fazendo, minha filha? Vai semear amor. Vai semear as coisas boas. Na hora eu mandei mensagem. Quero dizer assim, ó, que eu tenho agido errado, quero pedir perdão. Daí ele entrou no celular e não respondeu. Aí eu falei, que feio. Entrou faz 1 minuto e não me respondeu. Aí ele botou, é claro que eu perdoo. Aquela ameaçada dele, né? Te amo, né? Para. Pode cortar aí. Então, irmãs, eu tenho aprendido que eu preciso semear. Naquele momento eu semeei palavras de discórdia, reclamando, já acordei reclamando, irmãs. Porque assim mesmo eu disse, olha como é que a pessoa acorda. Se hoje o médico não der remédio para Zoe, hoje mesmo eu vou na farmácia, eu vou dar aquilo que eu quero. A médica. Ele pegou a menina, entrou dentro do carro. Não, é a médica, né? Ele disse, já acordou dando com os pés. Eu disse, eu não dei em ti, eu dei em mim mesmo. Né? Aí quando o Senhor vem falar contigo, ele te mói, né? Ele disse, fez tudo errado, minha filha. E eu argumentando lá, a mãe passava. E eu querendo argumentar que eu estava certa, né? Aí o Senhor vem e diz, filha, tu está fazendo tudo errado. Eu disse, amém. Vamos lá semear a semente do quê? Do perdão. Me perdoa. Amém. Porque nós não somos perfeitos, irmãs. Nós não somos. Mas nós estamos aqui aprendendo que nós precisamos semear. Eu semeei algo errado? Semeei. Mas fui lá e pedi perdão. Sabe, eu ensino as irmãs aqui. Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Cheguei em casa do culto, cheguei em casa do não sei o quê, o marido meteu a boca em mim. Eu disse, pois então, tu chegou muito tarde. Sabe o que tu vai fazer? Mesmo que tu está lá na presença de Deus, que é muito bom, quando nós estamos aqui, nós não queremos ir embora, né? Corta. O pastor diz, que tanto que demora esse culto de mulheres? Ele vai ver, né? Vocês pensam que eu chego em casa e ele também não fala? Que demora esse culto? Imagina a irmã que vem na igreja e o marido assim não é muito forte. Forte no Senhor. Eu disse, sabe o que tu faz, irmã? Mesmo que tu está errada, mesmo que tu está certa, ele está errado. Pede perdão. A gente vai lá, me perdoa. Continua o barco. A semear, Senhor, muda o meu marido, traz ele para a igreja. E muitas vezes aquele que está na igreja vai reinar. Amém? Porque os maridos assim só querem a gente para eles, né? Só querem a gente para eles. Mas nós fomos feitos para eles, irmãs. A Bíblia fala que eu não tenho nem domínio sobre o meu corpo. Ai, que coisa. O dia que eu chegar lá no céu, quero chamar o apóstolo Paulo, vem aqui. História é essa que eu não tenho domínio sobre o meu corpo, que se meu marido quiser namorar comigo, eu tenho que ir. Eu vou chamar. E vou chamar a mãe daquele que fala ali em Provérbios 31, que eu esqueci o nome agora, que ele instrui como que deve ser uma nora. A mulher virtuosa trabalha o dia inteiro, serve o seu filho e a lâmpada dela não se apaga de noite. Quero chamar essa mulher, eu quero dizer o que é. Pensa que é fácil? De noite não dorme que o bebê chora. De dia ela quer ficar o dia inteiro no teu colo. E ainda a lâmpada não se apaga. Ah, Jesus! Mas, irmãs, aleluia! Só a graça de Deus na nossa vida. Só o temor de Deus para nos ajudar a continuar semeando. A continuar amando aquele vizinho que a gente não gosta. Ajudando a amar aquela sogra que fala mal da gente. Não é a minha e nem a sua, amém? É do povo lá fora. A continuar amando aquela colega de trabalho que passa a perna em ti. Sabe que tu tá para fechar aquela venda? Ela sabe que tu atendeu a pessoa ontem. Né, Deia? E daí o que acontece? Quer dizer, irmãs, que eu já falei também. Já fiz isso também. Só o sangue do cordeiro. Viu que a pessoa atendeu, mostrou tudo, e amanhã a pessoa chega e a outra vai lá e
disfarça. Irmãs, é nessas coisas que nós temos que semear, amém? É nessas vidas que nós temos que semear. As jovens que estão aqui, que querem fazer a corte, começa a olhar para o rapazinho, aí eu acho que eu quero cortejar com ele. Daí o que acontece? Ele quer cortejar com a outra irmã. Não quer cortejar contigo, jovem. Quero dizer para ti, continua firme a semear. O varão valoroso vai vir. Amém? Então nós precisamos continuar a perseverar, a semear. Você saia daqui assim, ó, não, eu vou perseverar. Eu vou continuar. Pais que estão aqui, que têm os seus filhos, que chegam nessa idade, é uma bênção de juventude, né? É uma bênção. Continua a semear na vida deles. Se você tiver que semear semente dura, semeie semente dura. Amém? A Bíblia diz que nós temos que disciplinar o nosso filho na vara. Lá em casa não tem quem é a maior, quem é a menor. Hoje eu disse, ela vai para o pau e tu vai também, para a pequenininha. Ela vai e tu vai junto, quer ir? Fica olhando, mas se tiver que ir, vai também. As duas. Fica ali uma provocando a outra e uma dando tapa na outra. Vai as duas. Vai as duas para o pau. Uma de um lado, outra do outro. Mas, irmãs, persevera. Disciplina o teu filho quando precisa. Abraça quando tem que abraçar. Ensina quando tem que ensinar. Amém? Mas seja uma pessoa que não desiste. No encontro, eu olhei para o meu esposo. Eu quero que vocês entendam assim, ó. Tudo é para a glória de Deus, amém? Tudo que a gente faz, tudo que a gente planta, tudo que a gente colhe, tudo aquilo que a gente recebe é para a glória de Deus. E eu estava sentada lá no encontro, eu já até falei isso, mas o Senhor me visitou assim foi muito grande a visitação do Senhor assim. E Ele falou para mim assim, olha ao teu redor. E eu olhei. E assim, quando eu olhei assim, que eu vi o Testa lá, que ele estava lá na rua, sentado na porta, só ele sozinho, ele estava chorando. E eu vi Deus falando com ele. O Senhor disse assim, olha, filha, ainda bem que tu perseverou. Ele falou bem assim, aquele que persevera, colhe. Irmãs, aquilo ali me acabou. Tanto que as irmãs viram, o que foi, né, pastor? Eu posso te ajudar? Não, estava no meu encontro com Deus. Mas assim, irmãs, eu fui até o pastor e disse, que bom que a gente perseverou. Que bom que eu perseverei pela tua vida, marido. Ele disse, ai, tá se achando. Eu disse, não, é a graça. Mas que bom que eu perseverei por ti, tu perseverou em outra área, tu perseverou no evangelho. E nós juntos perseveramos por esse ministério. A nossa alegria, irmãs, não é o que nós temos. Que não tem muita coisa não, irmãs. Não tem muita coisa. Se lá apertar, não tem dinheiro na poupança. Não tem. Não tem. Mas assim, ó, a minha alegria de uma pessoa ir lá em casa e dizer assim, ó, aconteceu esse milagre lá em casa. O Senhor transformou essa situação, curou essa situação, semeei na vida da minha mãe e mudou aquele lar. Não tem recompensa maior para a minha vida e para a vida do pastor. Mas saiba, não foi fácil chegar até aqui. Houve sementes que caíram. Houve sementes que não nasceram. Mas houve aquela, sim, que deu fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Seja uma mulher que persevera. Amanhã, lá na sua casa, vai continuar o mesmo. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Continua a perseverar você. Persevera você na célula, persevera você na escola, persevera você com o Senhor, persevera falando da palavra, mas persevera, seja perseverante. E verás a glória de Deus na sua vida e na sua família. Amém? Irmãs, nem que vocês tenham que chorar a noite inteira. A Bíblia fala, o choro pode durar uma noite,
mas a alegria vem pela amanhã é quando vem a resposta, irmãs. Você pode estar chorando 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas saiba, não tem ninguém que continue a semear que não vai colher. Ela vai achar o terreno que é bom. Amém? Então, irmãs, diga para você mesmo, eu vou perseverar. Diga para você mesmo, eu vou perseverar. Você vai embora e diga assim, não, Senhor, eu vou perseverar. E quando vier aquela circunstância, como é que eu vou dizer? Quando vier o Golias, sabe? O Golias, imagina o Golias diante de Davi. Muitas vezes você tem enfrentado Golias na sua casa. Aleluia. Mas saiba, ele foi em nome do Senhor para cima do gigante. E o que é que ele teve? Vitória. Muitas vezes a Bíblia fala que tudo já foi conquistado. Amém? Nas regiões celestiais. Mas muitas vezes Deus prova o nosso coração para ver a nossa perseverança. Então eu digo para você, a vitória Cristo já venceu na cruz. Mas você precisa perseverar e tomar posse daquilo que Deus venceu por você. Amém? Seja uma mulher perseverante. Saia daqui hoje e dizer, não, eu vou perseverar. Eu vou perseverar na minha célula. Eu vou ganhar vidas para o Senhor. Eu vou perseverar na minha casa. Vou perseverar no meu trabalho. Eu vou perseverar nesse projeto. Eu vou perseverar. Amém? Amém. Em nome de Jesus, se coloque de pé.